Tu é o único brasileiro nesse momento? Eu fui o primeiro brasileiro a entrar no grupamento de comandos de montanha do segundo REG. Né? Bom. Então fui o primeiro brasileiro do grupamento de comandos de montanha. E Isso. tu falou que depois tiveram mais Aí 3 isso ou é o 4. grupamento de comandos paraquedistas. Ah, tá. Onde ali, então são duas coisas totalmente Tá. distintas, na Mas verdade. hoje já tem brasileiro lá? Olha, não, teve um brasileiro que entrou, foi até, como se diz, né? Até era o meu filho, né? Pois ele me via no Mali, poxa, Joe, eu quero entrar pro grupamento, me dá um conselho, dei um conselho, preparei ele e tudo, mas ele passou nos testes. Infelizmente, ele não passou na formação inicial, pois a formação é onde é que o bicho pega, na verdade. Ele não pega a nível moral, ele pega a nível psicológico e técnico, pois o objetivo, a formação do grupamento de comandos de montanha, ela dura 4 meses, né? Na época ela durava 4 meses quando eu fiz. Agora são 2 vezes 2 meses e meio. Eles fazem 2 meses e meio inicial. Quando eu saí, né? Agora talvez deve ter mudado o formato, talvez eu tô falando algo que não é. Mas até quando eu saí, eles passavam por um processo de formação inicial de 2 vezes e meio, 2 meses e meio, depois eles voltavam para completar os outros módulos. Isso era devido à carga operacional que aumentou, estavam faltando contingente, eles diminuíram a carga para poder ter mais operacionais. Mas quando eu passei a minha formação era 4 meses. E a 4 meses a gente tinha 10 módulos para poder passar, que dali ia de CQB, o texto de ação imediata, tinha ali tudo que é a pegada de combate, tudo que era também o trabalho de inteligência, que a gente aprendia a utilizar uma máquina de tirar fotos, o trabalho de comunicação não verbal, o trabalho também para extrair informações, o trabalho da procura da informação conversacional, enfim, e sem contar ali o trabalho também de infiltração para a procura de informações. Então, era também a aerocordagem, né? A gente fazia tudo que era o fast rope, a grapa, né, que é a penca, né, como é dito aqui no Brasil, e o rapel de helicóptero, enfim. Então eram 4 meses muito intenso, com estudos de protocolo. A gente tinha que dominar os protocolos, né, a nossa POP, né, todo unidade operacional de elite tem a sua POP, e cada semana era o teste de uma matéria, que seja POP, que seja quando era o tiro, conhecimento técnico do CQB, enfim. E ali, de acordo com a formação, eles iam eliminando aqueles que não passavam. Então, a pressão, na verdade, poxa, moral era mais porque a gente tinha Era que. técnico, né? Você quer Era dizer? a única pressão moral, que a gente tinha que assimilar muita coisa em pouco tempo, para poder restituir no final de semana com testes, né? Então, como se diz, e isso pesava até mesmo moralmente. Eu, na época, eu tava passando o meu brevet técnico superior das armas, né? Junto com a minha formação de comandos, né? E eu não fiz a minha formação inicial como operador. Eu já fiz direto como chefe de equipe, né? Então, quer dizer, um nível acima ainda. Então, ali eu apanhei assim 2 vezes igual galinha, né? E- Eu ia te perguntar isso. Assim, você está me passando muita parte técnica, né? Isso. Toda hora teste e tal. Essa, diferente do que acontece aqui, não tinha essa parte de restrição de sono, alimentar, Querendo ou não, pressão, é, desconforto, pressão moral não. porrada. Pressão moral não. Por quê? Primeiramente, não é o objetivo. Nosso objetivo principal que eu falo, o método, né, anglo-saxão, né, que é principalmente britânico, e depois ali o método europeu, com a França, Itália, eles preferem o quê? Ter uma tropa mais capacitada, especializada no começo, tendo ali um operacional que já sabe, dominando a base, para que ele possa sair dali e já atuar no operacional. E que ele aprenda esse privação. Querendo ou não, vai ter a privação de sono, tem as fases de privação de sono, que é o quê? Nada mais, nada menos que a aplicação técnica. Quando a gente estava ali enterrado, fazendo ali observação sobre um ponto, que a gente tinha que passar 5 dias enterrado, meu. Eram 3 pessoas enterradas, observando ali, com um ritmo de 2 horas de observação,
2 horas e meia de sono, 3 horas, e depois tinha o quê? O trabalho de vasculhamento, de a procura da informação aproximada. Então, quer dizer, a gente ficava sempre rodando. Então, poxa, passar 5 dias de jeito, a gente tem uma privação. Querendo ou não, a gente tem um conforto. Imagina num buraco. Querendo ou não, a gente não podia fazer nossas necessidades em qualquer lugar, porque tinha os controladores. Se você vai fazer sua necessidade fora desse buraco, ou você tem que enterrar, mas se você tem que enterrar, que essas pessoas que, como se diz, hoje em dia, o inimigo também, às vezes, do operacional, que está infiltrado, não é às vezes o outro operacional, é o quê? A população. E a grande maioria da população tem cachorro. Se eles já viram que tem uma merda ali, próximo pode ter alguma coisa. Entendeu? Então, quantos e quantos serviços, né, de inteligência foram detectados, às vezes nem por operacionais, mas por civis que estavam passando por ali. Entendeu? Identificou. É isso. Entendeu? Então, na verdade, ali a gente tem a nossa privação de conforto, tem a nossa privação de sono, nas fases também de combate é a mesma coisa, mas era trabalho técnico, na verdade. Então, que seria o quê? Uma privação do conforto e da capacidade moral, mas na realidade, no contexto operacional. Então, aquilo faz com que tínhamos operacionais mais capacitados, qualificados, para que no final daquela formação, ele esteja pronto a atuar em qualquer tipo de ambiente. Eu acho que é uma das melhores formações. É diferente da formação daqui, né? É assim, você não formou aqui, mas você tem o conhecimento dos COESP, do curso de ação de comandos. Aqui tem mais privação, né? Eu já ouvi falar. É uma doutrina diferente, que você falou. Lá é uma outra escola. É isso? É uma outra escola. Eu não estou aqui para julgar qual escola que é melhor, mas a nossa escola é a capacitação técnica especializada. Ponto. Sim. A gente quer ter um operacional pronto para executar qualquer tipo de missão. Que nem a gente vê ali a preparação dos forças especiais franceses. Um operador de forças especiais francês é 2 anos de preparação. 2 anos de estágio de formação. Uma coisa de louco. Imagina para depois ser um operador de forças especiais. Isso assim, com testes e tudo, correndo o risco de ser desligado, como teve um colega meu que fez o teste para o serviço secreto. No final, foi desligado por uma falta de segurança. E aqui no Brasil segue um modelo dos americanos? Eu não sei a doutrina assim brasileira, eu não sei. Porque tu citou os ingleses. Os ingleses e franceses, na verdade, também. Isso. Sim. Ingleses e franceses. Beleza. Isso. Então, irmão, fez 2 semanas ali dos testes, 4 meses de preparação. Isso. E ali a gente é um operador do grupamento de comandos de montanha. Somente ali que a gente é verdadeiramente um GCM, né? Salve a todos os meus irmãos GCMs aí no Brasil, as guardas municipais. Falo que quando eu trabalho muito com os GCMs, nós temos algo muito em comum. Também fui um GCM, né? Sou até hoje. Sim. Então, o grupamento de comandos de montanha.